no livro de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Que seria o nosso texto-chave, o texto de entrada, então, dessa ministração de hoje. Em Romanos, essa carta de Paulo à igreja de Roma, que estava em Roma, ele escreve o seguinte: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da vossa mente. Queridos, não viver conforme os padrões desse mundo significa você não seguir, você não estar conformado como uma forma, conforme é uma coisa que foi feita de acordo com uma forma, algo que tomou uma forma. Não tomem a forma dos padrões deste mundo, dos padrões desta sociedade onde nós vivemos. Mas deixe que Deus, não são os intelectuais, não são os formadores de opinião, não são os influencers da atualidade aí. Não deixe que essas coisas transforme a sua mente, mas deixe que Deus transforme a sua mente. Através do quê? Palavra. Deus transforme pela renovação da sua mente, queridos. E renovação da mente é você se deixar lavar pela palavra. Deixe os velhos conceitos, os velhos hábitos de lado. E deixe Deus transformar você, renovando a sua mente, renovando a sua forma de pensar. Até porque você pensa. Não é isso? Amém? Sim, aleluia, glória a Deus. Ah, mas e o que isso muda na minha vida? Ok, vamos acabar de ler isso aqui. Para que vocês possam, a partir daí, experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida, queridos. Tempo atrás, a gente estávamos comentando a respeito de alguns comportamentos, né, de pessoas assim que, infelizmente, né, acabam andando à margem da sociedade e, como marginalizados, às vezes, né, o camburão recolhe, né? Aí o camarada falou assim: pois é, mas é que vocês, né, que vocês crentes aí, vocês ficam falando essas coisas assim e tal, mas e aí? O que muda? Aí eu lembro que eu repeti com essas palavras. Eu falei assim: amigão, nós vivemos conforme aquilo que a Bíblia recomenda que a gente viva. E dessa maneira, a nossa vida, ela deixa de ser uma vida voltada para as coisas que chamam a atenção dos olhos das pessoas, e por vezes as pessoas acabam fazendo coisas erradas, né? Por inveja, por cobiça, por maldade. E nós adotamos um princípio de vida. O cristão é aquele que segue o que Cristo nos deixou. Cristão é isso. Cristão significa pequenos cristos, ou seja, aquilo que Cristo é, eu procuro ser. Assim como fala-se, os evangélicos.
Quem é o evangélico na atual conjuntura? É uma pessoa que decidiu adotar para a sua vida, decidiu colocar como manual para a sua vida os evangelhos deixados por Jesus. Então nós adotamos isso para a nossa vida como um princípio de vida. Ah, mas quer dizer então que vocês não erram? Ué, dependendo do tamanho do alvo, não. Né? Sim, somos pessoas sujeitas a erro. Mas a nossa conduta, ela possui um princípio. E esse princípio é a palavra de Deus. Por quê? Esse texto fala em renovação de mente. E se eu permito ser renovado, significa que eu estou aberto a mudanças. Aberto para que o meu entendimento sobre algumas coisas possa passar por outras fases, outras etapas. Então, se eu cheguei até aqui ao longo da minha, não vou falar a minha idade, né, mas alguns verões assim, eu cheguei de um jeito, queridos, não significa que eu preciso morrer desse jeito. Eu posso mudar, eu posso melhorar. E eu só vou conseguir ser uma pessoa melhor à medida que eu me deixo transformar pela palavra de Deus. Aí você começa a experimentar essa mudança na sua casa, sua família. Quer dizer, casa e família é a mesma coisa, né? No seu ambiente de trabalho, no seu círculo de amizades. Você começa a perceber algumas mudanças. Para algumas pessoas, você vai se tornar uma pessoa chata. Por quê? Porque você já não compactua, você não colabora mais com aqueles velhos hábitos. Por quê? Porque você está mudando. E, queridos, quando você muda, naturalmente, algumas pessoas vão se afastar de você, enquanto que outras pessoas vão perceber a mudança e vão se aproximar de você. Fique com essas. Fique com essas. Se fortaleça atraindo essas pessoas pela luz de Cristo na sua vida. Vamos lá. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 1 a 3. Para quem está anotando aí, o título da mensagem de hoje é Palavras de Vida. Esse é o título, então, da nossa mensagem. Queridos, este livro que contém essas palavras de vida, está escrito assim, no princípio. Quando que foi isso? No princípio. Deus criou os céus e a terra. Ninguém tem dúvida disso, né? A terra, porém, portanto, estava sem forma e vazia. Esta tradução de que a terra era sem forma e vazia, ela é meio controversa. Que a versão original, a palavra original diz que ela estava. E se ela estava, é porque ela ficou. Não que ela era sem forma e vazia. Olha lá, pronto. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Glória a Deus pela tecnologia aí, né? E havia trevas sobre a face do abismo. Queridos, esse negócio aqui foi transformado em algo informe, sem forma e vazio. Escuridão. E havia trevas, escuridão total sobre algo que era um abismo. Vocês já ouviram falar no tal dos né? Buraco negro do universo aí?
Basicamente isso havia na terra. E o Espírito de Deus pairava sobre a face deste abismo, desse lugar escuro. Ou seja, queridos, mesmo havendo toda essa confusão que foi gerada na terra, mesmo havendo trevas, mesmo havendo esse abismo, o Espírito de Deus ainda estava sobre este lugar. Ainda assim, havia um cuidado de Deus sobre esse lugar. O Espírito de Deus, ele observava todo o andamento desse negócio. Ah, mas por quanto tempo? Não sabemos. Só sabemos o que está escrito. Na sequência, vamos lá, acho que é isso. No próximo versículo, está escrito assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. A versão original do grego está escrito assim: luz, seja. E a partir daí, a partir da palavra, todo este abismo, todas essas trevas, elas mudaram de forma. Essa terra que estava sem forma e havia um vazio neste lugar, a partir da palavra, houve uma mudança. A palavra ocasionou uma transformação. E esta transformação foi que houve luz. Queridos, o que é que Deus, que estava presente nesse momento, o que é que Deus estava vendo? Está escrito ali que havia trevas. O que é que Deus estava vendo? Trevas. O que é que Deus decidiu ver a partir dali? Luz. O que foi que Deus falou? Haja luz. Luz seja. De onde saiu essa luz? Das trevas. Por um único motivo, porque houve uma declaração, uma palavra. E a partir dali, houve luz. Aí você pode estar pensando assim: ah, pastor, mas foi Deus que falou, né? Exatamente, foi Deus que falou. Muito bem. Deus falou e está falado. Aí lá na frente, alguns mil anos depois, vem um tal de Jesus, que você já deve ter ouvido falar nele, e fala assim: ó, pessoal, é o seguinte, ó, eu vou deixar de bater uma bolinha com vocês aqui e vou para o Pai. Mas não vou deixar vocês órfãos aqui. Bater a bolinha por conta da Copa do Mundo. Vocês não vão ficar órfãos aí. Eu vou enviar um cara, esse é o cara. Esse vai chutar para o gol, que é o Espírito Santo. Esse cara vos guiará, vos falará toda a verdade. Como assim? Então Jesus não falou toda a verdade? Não. O Espírito Santo revela toda a verdade. E através desse Espírito Santo, você declara palavras. E esse Espírito Santo que está em você, queridos, é o mesmo Espírito citado nesses versículos que nós acabamos de ler. Portanto, queridos, as suas palavras têm poder. Poder para quê? Para gerar vida e também causar morte.
conforme você utiliza. Pense nisso. Próximo, livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Vamos ler a parte A do versículo. Olha só. Por quê? Por quê? Esse porquê não é uma pergunta, né? Não é uma interrogação. É por quê? Afirmação. Como imagina sua alma? Olha só, a sua imaginação criativa funcionando aí. Porque assim como imagina sua alma, assim é. Queridos, no que é que você anda pensando? Para onde está indo a sua imaginação? O que é que você coloca diante dos seus olhos? O que é que você anda ouvindo? Tudo isso influencia a sua imaginação. E se a Bíblia diz que assim como imagina a minha alma, assim é, deve ter uma razão para isso. Queridos, aquilo que eu ouço, aquilo que eu ouvo, né? Aquilo que eu ouço, que estou ouvindo, aquilo que eu vejo, influencia os meus pensamentos. Os meus pensamentos geram palavras. Palavras geram vida ou morte. O que é que nós estamos imaginando? O que eu estou pensando neste momento? Aí você pode estar imaginando assim, sim, mas eu não tenho controle sobre os meus pensamentos. Queridos, a palavra diz que sim, que nós, que já não somos só a criação de Deus, mas fomos transformados, tornados, né? Filhos de Deus, nós temos essa condição. Inclusive, escolher aquilo que eu vou pensar. A palavra diz tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, tudo que é puro. Se em tudo isso, depois eu fizer um filtro, se houver algum valor nisso, então nessas coisas eu vou pensar. Então sim, eu posso escolher, inclusive, no que pensar. Porque aquilo que eu penso influencia a minha vida. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 12 mais 1, ali até o 16. Colossenses 1, olha lá. Olha o que está escrito aqui, queridos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Queridos, você não é mais apenas, somente, entretanto, uma criatura de Deus. Você é filho. Grave isso. Em quem temos a redenção. Já falamos sobre redenção, a remissão dos pecados. Já foi falado sobre a remissão dos pecados também aqui, então eu não vou repetir, né? Se você faltou essa aula, então procure o seu coleguinha aí e copie do caderno ali. Ah, é, do YouTube também, tá lá. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele quem? Jesus, o Cristo. O primogênito de toda a criação.
Pois nele foram criados todas as coisas. Todas as coisas, queridos, foram criadas por meio dele, através dele. Nos céus e sobre a terra. As visíveis e o que mais? As invisíveis. Aí você pode estar pensando assim, mas espera aí, pastor, mas como que eu vou saber que as coisas invisíveis foram criadas se eu não estou vendo? O que eu vejo, sim, eu vejo foi criado. Essa mesa foi criada, né? Esse arranjo aqui foi criado. Mas o que eu não estou vendo, como que eu sei que isso existe? Queridos, o mundo espiritual é muito mais real do que aquilo que você imagina. A palavra diz que o espiritual veio primeiro, depois o material. Sejam tronos aqui está se referindo a reinados, né? Sejam soberanias, quer principados, já começou a ir para o lado escuro da coisa, aí, ó. Potestades, ou seja, tudo, o mundo espiritual. Tudo foi criado por meio dele e para ele. E quando eu entendo que tudo foi criado pela palavra, então, queridos, de fato, eu passo a entender que a palavra tem um poder criador. E esse poder criador que a palavra possui, ela está em nós. Que hoje somos nós que declaramos as palavras. É você que declara as palavras. E se eu posso então escolher o que declarar, então eu vou começar a colocar a minha inteligência em ação e vou declarar apenas aquilo que eu já eduquei o meu cérebro a pensar. E eu vou falar coisas pensadas. Palavras de vida, palavra de bênção, palavra de saúde, palavras de abundância, palavras de fé. E quando eu entendo que palavras são sementes, significa que isso vai germinar, vai frutificar em algum lugar. E queridos, isso é certo. Tudo aquilo que você semeia, isso você também vai colher. Você não vai colher só o que você semeia. Você também vai colher. Por que você vai também colher? Porque além da sua semeadura, existem outras semeaduras. Que naturalmente algo vai nascer ali no meio daquilo que você semear. Talvez alguma coisa que você já tenha semeado lá atrás, no ano passado, há 10 anos, há 50 anos atrás. Claro, você não, né? Mas eu, né? Queridos, um dia esse negócio vai germinar, vai crescer e vai frutificar. Então, pense, coloque essa capacidade que Deus te deu. Pense antes de falar. Pense no que falar. Escolha o que pensar. Queridos, a palavra diz que a sua vida vai ser transformada se você fizer isso. Livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Hebreus 1, 3. Vamos ver o que está escrito lá. Ó. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu poder, sustentando todas as coisas pela sua
palavra poderosa. Naturalmente, ele está se referindo aqui a Jesus, o ungido de Deus. Jesus, o Cristo. Mas a mesma palavra diz que ele nos deu o poder de sermos feitos filhos. Então, isso que está escrito aqui sobre esse cidadão, naquela época, também se aplica à sua vida, queridos. Depois de ter feito a purificação dos pecados, né, quando ele cumpriu o projeto de Deus na cruz, assentou-se a majestade, à direita da majestade. Sentou-se aonde? À direita. Onde mesmo? Direita. Então, nas alturas. Isso serve para nos ensinar alguma coisa? Também, né? Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29. Efésios 4, 29, diz assim: não saia da boca de vocês. Não saia da onde? Da boca de vocês. Nenhuma palavra suja. Palavra suja, queridos, é palavra suja. Torpe, fedorenta, contaminada, podre. Não saia da boca de vocês nenhum desses adjetivos, mas unicamente a que for boa para edificação. Já ouviram aquele ditado assim, puxa, perdi a oportunidade de ficar de boca fechada. Falou uma bobagem. Ah, perdão, não devia ter falado isso. Já falou. Ah, mas eu me arrependi. Já falou. Por quê? Cabeção, não pensou. Conforme a necessidade, e assim transmita graça. Transmita graça, queridos. Quem é a nossa graça? Jesus. Podemos substituir aquela palavra graça por Jesus, o Cristo. Transmita Cristo através das suas palavras. Efésios 3, um capítulo anterior aí, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para infinitamente mais do que? Para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Pô, peraí um pouquinho, mas se eu penso alguma coisa, quer dizer então que ele está sabendo o que eu estou pensando? Exatamente. Conforme o seu poder que opera em nós. Então aqui, queridos, está a prova do que eu falei lá no começo. Você tem essa capacidade de escolher o que pensar. Além de ter essa capacidade, nós temos o dever de passar um filtro nos nossos pensamentos. Eu vou escolher o que pensar. Correto? Romanos 4,17. Romanos 4,17. O meu tempo já mudou a cor lá, não vou nem falar a cor. Como está escrito, eu o constituí por pai de muitas nações, diante daquele em quem Abraão creu. O Deus que vivifica os mortos. O que mais está escrito lá? E chama à existência as coisas que não existem. Queridos,
vocês, algum dia, se não fizeram isso, a partir de hoje, façam isso. Vocês já pararam para pensar o que significa esse texto? O Deus que chama à existência as coisas que não existem. Como se já existissem. O que significa isso? Uma palavra de 2 letrinhas, com um acentinho assim, na letra E. Fé. Isso é fé. Chamar à existência aquilo que não existe. Quer dizer, os meus olhos naturais não estão vendo as coisas terrenas. Mas através da fé, através da declaração da palavra, você chama à existência aquilo que você quer ver. E aplica isso, queridos. Experimente isso. Faça um teste, faça uma experiência. Um dia desse estava falando com um casal de irmãos aí, compramos um colchão tal, tem tantas noites de experiência. Poxa, então vamos fazer isso aqui também. Vamos fazer um teste aqui. Vamos adotar isso aqui por um período aí. Mas quanto, pastor? Sei lá, querido, vai fazendo aí. Vai dar certo. Livro de Tiago, capítulo 4. Tiago 4, 17. Já vamos encerrar. Olha só. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, o bem, e não o faz, nisso está pecando. Mas o que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Tem a ver que agora você já sabe. Certo? Agora vocês já sabem como deve fazer. Se você não fizer, você está cometendo pecado e Deus vai jogar um raio na tua cabeça. É isso. Não, não é isso, queridos. Quer dizer que, uma vez que você sabe como é que o negócio funciona e você não faz, você não está sendo inteligente. Não vou falar o que está acontecendo. Mas você não está sendo inteligente, porque você já sabe como fazer. E se você não faz o que está correto de acordo com a palavra, naturalmente algumas consequências, elas passam a acontecer. Sabe aquela historinha da lei, né? Mas eu não sabia que era proibido fazer uma conversão à esquerda naquele lugar. Mas o guardinha que estava lá sabia. E ele mandou uma multa para você. Então a minha ignorância não me isenta da responsabilidade e também da consequência. Então agora você já sabe. Queridos, olha só. A verdade, que é a palavra, e o erro são coisas mútuas e consequentes. Por quê? Porque existe uma consequência para isso. E hoje, nós temos esta liberdade de caminharmos em cima, pautados, baseados na verdade, que é a palavra, ou no meu próprio caminho. Você tem essa liberdade de escolher. Você pode escolher andar na verdade da palavra de Deus ou no seu próprio caminho. Certo? Glória a Deus, que Deus nos deu essa liberdade. Mas, queridos, escolha o melhor. Fique com a palavra. Saia do seu próprio caminho e ande em direção da palavra, em direção à palavra de Deus. Se deixe lavar pela palavra.
Você já viu o mapa, né, da nossa região aqui, inclusive, retrata muito bem isso, né? Então nós temos vales, temos montes, temos platôs, temos planaltos e por aí vai. E entre esses vales e esses montes, tem bastante por aqui, né? Existem alguns locais ali que tem um buraco, tem uma cratera, quase um precipício. Queridos, se eu andar na verdade, eu vou andar nos altos montes. Se eu andar no meu caminho, eu vou cair nesse buraco. Queridos, é assim. Ah, pastor, mas quer dizer então que pode acontecer de cair num buraco? Sim. Não só pode, como vai acontecer. Se você decidir andar pela sua própria força, por mais intelectualizado que você seja, queridos, existem duas maneiras de conduzir a nossa vida. Uma delas é pautada na verdade e a outra chama-se próprio caminho. Escolha o que você quer para a sua vida. Você não é obrigado a andar de acordo com a palavra de Deus. E muito menos você é obrigado a andar no seu próprio caminho. Escolha o que é melhor para você. Se até aqui você viveu de uma maneira, obteve bons resultados em algumas áreas, em outras áreas você não consegue. E você só não consegue, queridos, porque você está tentando pela sua própria força. Quando você resolve descansar em Cristo e deixar então que esse poder de Cristo que opera em nós possa também operar através da sua vida em relação a essas coisas que você faz pela sua própria vontade, você vai perceber que existe uma diferença aí. Aquilo que eu fazia de acordo com a minha inteligência, a minha mente brilhante, que por sinal agora está mais brilhante, né, porque a gente trocou essas lâmpadas aqui. Tudo aquilo que eu fazia pela minha própria inteligência, e isso tornava pesado, sofrível. Hoje, queridos, eu posso renovar a minha vida. Se eu decidir, se eu dedicar, aplicar a palavra de Deus a estas áreas que você sozinho não consegue vencer. Eu tenho certeza que existe. Vamos fazer esse experimento. Cortou meu microfone, venceu o tempo. Não. Deixe a sua vontade própria de lado por um tempo. E se dê a oportunidade de viver segundo a palavra, que é a verdade. Se você, porventura, não acreditar naquilo que eu estou falando aqui, não tem problema nenhum. Mas fique com a palavra. Busque tudo que nós falamos aqui, busque, faça um estudo bíblico e verifique que se isso que foi comentado aqui tem algum fundamento bíblico. Se tiver, ok, aplique na sua vida. Assim como muitas coisas que você ouve por aí, né? Você ouve em YouTube, internet, através de pessoas aí, tem coisas muito boas, né? Mas tem outras que talvez não sejam. Então, faça isso. Amém? Muito bem. Vamos nos colocar de pé?